Muito bem, vamos agora dar início ao nosso último ponto no programa, ou seja, a mesa redonda. É uma grande alegria e honra ter aqui ilustres personalidades da diplomacia lusófona, agora residentes na Alemanha. Acho que nunca tivemos um elenco tão importante aqui nesta sala. Decidimos dedicar esta mesa redonda ao tema qual é o poder político, econômico e social da língua portuguesa no mundo. Muitas das questões já foram levantadas ao longo das palestras e debates, mas agora gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, à nossa convidada, Sua Excelência Embaixadora da República de Angola, Maria Isabel Gomes Godinho de Rezende Encoge. Ela, portanto, foi nomeada embaixadora aqui na Alemanha em julho do ano passado. Tem uma experiência muito vasta com estudos de relações internacionais no seu próprio país, psicologia em Luanda e também fez um curso, ou seja, um curso universitário em Buenos Aires. Fora de muitas outras funções que já assumiu ao longo da sua carreira diplomática. Não vou entrar em pormenores, mas vamos antes focar o tema e desde já agradecemos imenso a sua vinda de Berlim a propósito deste evento. Muito obrigada e passo o microfone e a palavra. Muito obrigada. Eu digo boa tarde a todos, embora estejamos já em família aqui há uns minutos, mas devo felicitar, em primeiro de tudo, agradecer o convite a nós endereçado. Está a ser para nós um grande aprendizado, está a ser uma escola, uma aula, melhor dizendo. Quero, em primeiro lugar, desejar ao corpo docente do Instituto as felicitações por esta organização deste evento, aos estudantes aqui presentes e que neste momento estão a colaborar conosco na tradução. Como disse há pouco um dos colegas, é linguagem também em Angola, não só em Cabo Verde, dizer que felicitamos a todo o protocolo observado, isto é, a todos que conosco organizaram e têm estado a participar para que este evento tivesse lugar. Minhas senhoras e meus senhores, dizer que eu já não tenho muita coisa para dizer. Como disse há pouco, a temática apresentada pela professora Edleise e pelo professor Neves foi para mim, de facto, um aprendizado de muitos aspectos e um conhecimento de muitos aspectos que não esperava. Portanto, agradecer aí e dizer que nós temos muito para trabalhar dentro desta nossa língua portuguesa como comunidade e não só. Dizer que eu noto de experiência na diplomacia e um pouco de conhecer a CPLP, que congrega estes países que nós conhecemos, isto é, dos 9 países, que é Angola, Brasil. Só estou apenas a repetir aquilo que já foi dito, mas não deixa de ser Angola, Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 9 países de continentes diferentes. Temos, então, os 4 continentes, África, América, Europa e Ásia. Portanto, já vem, isto é de um histórico passado, que vem da nossa relação diplomática
entre os nossos dirigentes, isto é, governantes, nomeadamente falando dos ministros das Relações Exteriores, que iniciaram esta conversa de poder passar para uma comunidade. Estamos a falar da CPLP. Mas antes, felicitar e dizer que o ILP tem sido, na verdade, um instituto extremamente importante, e ele nasce em 89, muito antes do aparecimento ou da criação da comunidade CPLP, e vimos hoje pela apresentação e a temática apresentada pelo professor Neves, que o ILP é de facto o coração para que, de facto, vários aspectos que a organização ainda não tratou, de ajudar a tratar. Eu não quero dizer com isso que vou dar esta responsabilidade ao ILP, não. É apenas para ajudar-nos a que a nossa comunidade cresça e a língua portuguesa seja, na verdade, para a frente, uma língua que traz consigo, e já vimos que a África será o continente que terá o maior crescimento. É verdade, sim, porque temos uma população muito jovem e as outras estão já a decrescer, mas eu diria que juntos nós cresceremos todos, independentemente de estarmos agora nestas diferenças. Falando do tema, a língua e o seu peso político, sim, no cenário internacional, ele é, de facto, de extrema importância e visível. Visível quando eu digo isto porque notamos que a língua portuguesa, hoje, já temos um número considerável de falantes, ao lado das tradicionais línguas, como falando do inglês, o francês e o mandarim. Mas estamos nós aqui para poder, dia a dia, poder trabalhar no campo político, né, que Angola tem como sua língua oficial. Nós temos 46 línguas nacionais, mas dentre as 46, nós temos 6 delas que diariamente, nos nossos noticiários, nós transmitimos a comunicação que é feita em português, que é passada em português, para as línguas nacionais. O que nos ajuda e possibilita a toda a população não falante de português diariamente, mas na sua língua nacional, poder acompanhar tudo o que é no âmbito político, econômico e social do país. Então, é para nós importante. Angola também, como disse o professor Neves, nós temos estado a trabalhar no aprofundamento da língua portuguesa. E não sou técnica especializada na matéria, mas no âmbito do vocabulário, Angola tem o seu vocabulário e luta para que, de facto, ele também seja parte desta língua. Nós temos, por exemplo, palavras palavras ditas na gíria, que hoje nós já vemos em Portugal, as pessoas a utilizarem, no Brasil e mesmo no mundo, a linguagem. Não só com a língua, mas como na dança. A kizomba é hoje um portador de conhecimento do nosso país e não só da língua portuguesa, porque somos todos desta comunidade. Então temos muita coisa, na verdade, para, no âmbito destes 4 continentes, conhecermos uns aos outros, valorizar cada um com respeito à sua soberania e o direito de transmitir
ao seu povo e aos povos da comunidade quem somos, o que pretendemos e para onde queremos seguir. Eu diria que isto, falando em termos das organizações internacionais, a CPLP, portanto, é uma comunidade no âmbito multilateral e que nós temos lá é uma língua de trabalho nesta organização, não podia deixar de não ser, e temos, a nível do nosso continente, a União Africana, que conforme o embaixador, o professor Neves também aqui na sua apresentação falou, temos ela como língua de trabalho e é, de facto, para nós muito importante. Também disse em relação às Nações Unidas, é uma luta, mas seria uma vitória se, de facto, nós, como comunidade de língua portuguesa, pudéssemos também ter a língua portuguesa como língua de trabalho nas Nações Unidas. Então, eu diria que, no campo econômico, já ouvimos aqui que estamos com cerca de 305, disse o professor Neves, milhões de falantes. Isto, Brasil, pronto, tem 200, portanto, 200 milhões, e nós temos um líder no peso econômico, mas somos todos Estados soberanos e este respeito mútuo é extremamente importante e eu aprecio nas reuniões da CPLP a forma como esta organização ainda no quadro da Irmandade trata das suas questões. Quando eu digo isso, quero dizer que tratam no âmbito do consenso e é extremamente importante. Nós vemos hoje, sem falar de muito, mas dizer que a nível do mundo isto hoje está difícil. E nós temos esta característica no seio da organização de ouvirmos-nos e tentarmos resolver por consenso as questões. Angola e Moçambique, pronto, como nós sabemos, nós temos o poderio no âmbito, estou a falar do âmbito econômico, os recursos naturais, as suas riquezas, que hoje, internacionalmente, nós estamos a ver a grande luta, que as riquezas que a África tem, que a África possui, e que são, de facto, a relíquia. Mas nós, africanos, com esta riqueza, no seio da nossa comunidade, temos as parcerias. E estas parcerias nós tratamos das questões de poder transitar, isto é, a parceria que nos dá de que o que um país não tem, poder ter. Poder obter do outro. É muito positivo isto. Portugal, no âmbito de Angola, é um dos parceiros fortes, assim como o Brasil. E isto é fruto não só pelas riquezas que temos, mas sim pela irmandade e a consanguinidade que existe entre esses dois povos. Portugal foi o nosso colonizador, colonizou os países africanos, que há pouco mencionei, mas nós temos uma relação de parceria e, sobretudo, no seio da comunidade da CPLP, muito boa. É uma excelente parceria, porque em cada canto de Portugal ou do Brasil há um angolano. É angolano, filho ou de uma geração, vem de uma geração. Então, isto leva-nos a uma riqueza muito forte de povos.
e linguística, né? Falando a mesma língua. Dizer que nós temos fatores que contribuem para, como potência, não é, de expansão no século XXI. A grande população, já foi dito aqui quase tudo, não é? A grande população falante, a presença em vários continentes, a relevância da economia do Brasil e do africano na sua demografia. Enfim, nós temos fatores que, de facto, ajudam-nos a que nós possamos trabalhar e crescer muito mais como povos, como da mesma língua. Falando da cultura, nós temos uma cultura muito forte a nível quero transmitir desta beleza que constitui os países todos da CPLP e falando de diversa cultura, diversidade na cultura. Europa, África, América, Ásia, mas que no fundo ela apresenta-se como a chegada de cada um dentro. Ainda há pouco estava a falar com a professora sobre a cultura dos nossos povos e dizer que estava a falar da Amazônia e ela falava da alimentação e falávamos da forma como em África nós fazemos, por exemplo, o peixe. Um peixe grelhado na bananeira. Isto nós temos, quer a nível, dos 4 continentes, temos isso. A África faz, a América sim, embora se diga que não, mas sim, a Amazônia está ali o exemplo. A Ásia também, porque na Ásia é prática servir-se na folha de bananeira. Então, isso para dizer que há uma miscelânea, uma diversidade tão grande que nós temos como comunidade e que muito temos para trabalhar. Eu diria que também nos aspectos sociais nós temos, portanto, a mobilidade do povo da CPLP. Portanto, nós temos isso e Angola, no seu mandato, na sua presidência, que foi de 2021 a 2023, defendeu esta mobilidade no espaço e ela traz consigo não só a população, o fator linguístico, ou cultural ou social, mas dentro dele o comércio, porque os empresários são parte desta ligação, desta mobilidade. E a Angola, no seu mandato, introduziu, existe na altura, até 2020, 3 pilares na organização. Angola introduziu o pilar empresarial e econômico neste 4º pilar, que também inclui os académicos, os empresários, para que, de facto, sejamos todos nós, seres pensantes, não só, quer dizer, possamos dar um maior contributo à nossa organização e podermos, com a nossa língua, trazer muito mais a nível daquilo que podemos obter do mundo. Isto foi uma decisão a nível do Conselho de Ministros e, num diálogo político, vimos o fortalecimento do espaço CPLP. Nela, nós também supervisionamos e fundamentamos as recomendações estratégicas que também o professor mencionou. Eu não vou falar mais dela. Dizer que a coordenação, os países da CPLP têm outro aspecto que eu considero importante. É nos foros internacionais, isto é, no âmbito multilateral, nós concertamos
nós aproveitamos os momentos para discutir, para apoiarmos-nos muitas das vezes uns aos outros no quadro dos acordos jurídicos firmados. E aí ajuda a que a nossa organização possa apresentar uma questão e passar em determinado fórum como uma organização dos países de língua portuguesa. Então, isto é um peso forte. Apresentamos, portanto, nós promovemos a democracia, o Estado de Direito e dos direitos humanos, a implementação e visão estratégica da organização, porque estamos sempre juntos. Dizer que, ainda no âmbito da dimensão econômica, nós temos resoluções mais recentes que incluem a criação e a implementação da Agenda Estratégica para a Consolidação da Cooperação Econômica 2022-2027, a promoção do comércio e do investimento entre os Estados-membros, facilitação da circulação de empresários, como disse há pouco, apoio micro a pequenas e médias empresas. Quer dizer, ela não se cinge só na língua, ela cinge-se no âmbito global das questões que são de preocupação para a comunidade e para a língua portuguesa em si. O fortalecimento do comércio empresarial, da promoção comercial e empresarial da CPLP. Dizer que, falei há pouco já dos 4 pilares, no âmbito da presidência de Angola, nós também impulsionamos, já acabei de falar da mobilidade, mas também do reforço da cooperação ambiental e do desenvolvimento sustentável. Isto porque os nossos países têm uma riqueza. Vamos a falar da floresta do Maiombe, ambiental. Angola tem isto. Brasil, a Amazônia. Quer dizer, nós temos coisas que são que a natureza nos ofereceu como países e que como comunidade podemos tirar fruto dela, que nos une, porque nós podemos trocar o know-how nas nossas relações, o know-how de aprendizado e muito mais coisas se pode fazer. No âmbito da indústria, o Brasil é um dos parceiros da Angola que, pelas empresas e pelo desenvolvimento da agricultura, falando do ambiente, que nos tem dado um apoio muito grande, que nós temos uma relação forte e uma comunidade brasileira em Angola muito grande. Para dizer que a CPLP une povos e esta irmandade e consanguinidade que acabei de dizer atrás tem sido muito forte. Notamos isso também em Portugal. Hoje, em Portugal, nós temos um número muito grande de angolanos em Portugal e de portugueses em Angola, quer dizer, que cada um se sente como se estivesse na sua própria terra, na sua própria casa, porque não se sente deslocado. É, na verdade, esta força que a língua que fez surgir a comunidade depois tem. E é de facto rica. Eu não vou dizer muito mais, vou terminar para dizer o seguinte, para dizer que no âmbito, em resumo, portanto, o poder político, econômico é médio alto na escala global. A cultura
como a professora Eleide e o professor Neves apresentaram, forte também, tem um significado muito sustentado na nossa comunidade linguística ampla, distribuída globalmente e com um crescimento, como já vimos aqui, muito forte. Eu gostaria só de finalizar dizendo que, sendo esta comunidade de língua portuguesa, a CPLP, que este ano comemora, no dia 17 de julho, 30 anos, e que nós temos ela como lema, não é? O lema deste ano nós temos CPLP 30 anos, unidade na diversidade, uma comunidade para todos os povos. Portanto, só este lema diz muito para os falantes de língua portuguesa. E digo que estou muito satisfeita de poder estar presente aqui, de poder ter aprendido muito, porque foi, de facto, uma aula extremamente importante. E digo que parabenizar os organizadores, os académicos, os cientistas, as organizações que trabalharam para esta atividade e dizer que devemos fazer mais. Vamos continuar. Eu quero aprender, porque, como se diz na gíria, o aprender não ocupa espaço, então eu quero conhecer melhor, com maior profundidade, as questões abordadas aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora embaixadora. De facto, é um prazer e espero também que seja possível dar continuidade a essa colaboração, sobretudo porque aqui no espaço universitário na Alemanha, isso já comentamos no almoço, a CPLP é algo desconhecido. A CPLP, para os que não são de língua portuguesa, é a comunidade dos países de língua oficial portuguesa, é, portanto, uma organização internacional que tem ganhado muito ímpeto ao longo desses quase 30 anos, falta pouco. E no meu convite aqui em casa, eu em alemão escrevi que há poucas pessoas que sabem que o português é a língua mais falada no hemisfério sul e, portanto, ainda temos algum trabalho a fazer para fazer conhecer essa situação, estes factos aqui ao público alemão. Mas agora, bom, tenho a honra de passar a palavra ao Cônsul-Geral da República Portuguesa em Stuttgart, Domingos Alvim. Também muito obrigada por ter vindo. Assumiu funções também no ano passado, em agosto. Tivemos vários contactos com o seu antecessor e sempre é uma grande alegria e um apoio inestimável ter, por exemplo, a docência Camões, que também pertence ao Ministério de Negócios Estrangeiros português. Mas agora a palavra é sua. Muito obrigado, tenho muito gosto de estar aqui. Queria agradecer o convite, também saudar a senhora embaixadora de Angola, sempre um gosto estar com os nossos irmãos angolanos e brasileiros. Este é um tema vastíssimo, mas, e que dá pano para mangas, mas não é difícil falar em alguns aspectos mais salientes. Por onde é que hei de começar? A língua, já há bocado referi uns aspectos que me parecem importantes, mas a língua não é um mero código, é um modo de estar, é uma maneira de ver, é um modo de estar na vida, é uma maneira de ver as coisas e, portanto, tem tudo a ver com a nossa identidade. E nós, que falamos português, temos a sorte de partilhar essa maneira de estar, em grande medida, com uma série de países, espalhados pelo mundo. Deve haver poucas línguas tão dispersas pelo mundo, mas é uma dispersão que não nos enfraquece, é uma dispersão que nos reforça.
é de todas essas componentes que vem a riqueza da língua portuguesa, penso eu. E há bocado o professor João Laurentino Neves falava nessa pluricentralidade. É importante chamar esses componentes à conversa, porque é isso que nos dá força, porque lá está, tudo isso é uma maneira de estar, não é? É uma maneira de ver as coisas. Temos uma grande base que partilhamos com muita gente. Claro que isso não diria que é um poder, é uma força, é um potencial. Poder é uma coisa muito política, não é? Também tem uma componente política a língua, com certeza, mas é sobretudo uma força que permite realizações ao nível pessoal, ao nível profissional e em muitas áreas de atividade. E, portanto, há bocado falava-se, quer dizer, que inevitavelmente o português vai crescer endogenamente, quer dizer, nós estamos a crescer em número. Em África, por exemplo, como se vê pelos números das Nações Unidas, o crescimento vai ser exponencial. Mas também a língua portuguesa, eu acho, vai se tornando mais atrativa para quem não fala, para os não falantes de português, para as pessoas que não nasceram no espaço lusófono, digamos assim. E essa atratividade da língua portuguesa também vem dessa variedade. E a diversidade de formas pelas quais uma pessoa não falante de português se pode realizar quando aprende português. E, portanto, isso tem a ver com a questão, com a parte toda económica, de oportunidades de negócios, oportunidades enfim, de crescer economicamente, tem a ver com a cultura, tem a ver com o património histórico e cultural, tem a ver com a música, a literatura, até a cozinha, a culinária, enfim, e todas as coisas, enfim, que estão associadas, por exemplo, ao turismo, não é? Esses países que falam português têm uma variedade imensa nesse aspecto, portanto, tudo isso faz parte desse conjunto. E esta convergência entre, por um lado, a proteção ambiental, o potencial associado ao mar, o tal património histórico e cultural, as energias renováveis, as oportunidades económicas que toda esta variedade de países que falam português oferecem, é um grande fator atrativo, penso eu, para quem vê uma língua e depois pensa, bom, qual é que eu hei de aprender? Vou aprender esta ou aquela, porque não português, que oferece, que é uma lufada de ar fresco neste sentido. É claro que esta variedade tem que ser acompanhada também por um esforço em tentar, como há bocado também se falava, incentivar a instrução das pessoas, incentivar a criação dos tais conteúdos digitais e incentivar o acesso a esses conteúdos. É evidente que nós todos também temos que fazer um esforço para criar as tais oportunidades de desenvolvimento sustentável que são boas para nós e são atrativas para os outros também. Mas, enfim, esse é o nosso esforço. A CPLP é um veículo nesse sentido, não tem só a ver com a língua, também tem a ver com a cooperação e com a coordenação política, e, portanto, como é que eu hei de definir, esta humanidade ou humanismo que nos une a todos que falamos português e que temos estas vivências em comum, é um elemento muito forte, penso eu, e que, de certa maneira, até pode funcionar como um elemento de fascínio, enfim, para quem está de fora e quer aprender português. E pronto, era só uns comentários mais de caráter, enfim, pessoal, mas penso que partilhamos esta ideia, e para já fico por aqui. Muito obrigada, Sr. Cônsul-Geral.
Ainda temos muito por falar, mas agora vou passar a palavra ao nosso último participante na mesa redonda, o secretário Bernardo Vaz Pereira, do Instituto Guimarães Rosa. Também assumiu funções no ano passado, ou seja, desde abril de 2025 é chefe do IGR em Berlim, e como diplomata de carreira e jurista, aprendi que é jurista também, agora é responsável pela formulação e execução de iniciativas de diplomacia cultural e pela promoção da cultura brasileira. Gostei muito dessa distinção que fazem entre a língua portuguesa e a cultura brasileira. Já se falou sobre isso, se não é necessário, portanto, dar um novo nome à língua. Obrigada também por ter feito o caminho de Berlim e passo a palavra. Bem, obrigado. Eu queria começar, obviamente, agradecendo o convite. É um prazer estar aqui. Eu faço esse agradecimento utilizando o nome da Catherine Beatty, que é a professora com quem a gente mantém muito contato, e também, claro, da Kerstin Koch, que organizou isso, e a todos vocês que estão na organização do evento. Eu tenho que agradecer também a nossa leitora. A gente tem uma leitora brasileira aqui na Universidade de Heidelberg, a Marília Pinheiro Pereira, e o trabalho da Marília equivale ao trabalho de toda uma embaixada, pelo menos a embaixada brasileira, na promoção da língua portuguesa. Então, eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, cumprimentando, claro, a minha colega, Sua Excelência, a embaixadora Maria Isabel, o senhor cônsul-geral Domingos Alvim, agradecer as palestras da professora Edileisa Mendes e do professor João Laurentino Neves, porque agora me coube a difícil tarefa de concluir tudo o que já foi dito, o que não é um trabalho fácil. Eu faço coro aos comentários da embaixadora, eu acho que não tem muito mais que eu possa acrescentar ao que foi dito aqui, a não ser explicar um pouco o trabalho que a Embaixada do Brasil desenvolve na promoção da língua portuguesa. E a promoção da língua portuguesa para a Embaixada é um coração do que a gente faz. Depois de tudo que foi dito aqui, eu acho que isso fica muito claro, que é um trabalho importantíssimo e fundamental do que a gente desenvolve. O Instituto Guimarães Rosa, cuja unidade em Berlim eu chefio, não é uma unidade física, ela é ligada à embaixada, atua na diplomacia cultural e no campo da língua atua em 3 frentes que já foram citadas aqui também. A primeira sendo o português como língua estrangeira, como segunda ou terceira língua, e nesse aspecto também é um ponto específico, que é o português para propósitos específicos, como o senhor cônsul-geral mencionou, para comerciantes, para empresários, no caso do Brasil, para professores de capoeira, que tem uma rede enorme na Europa, e mencionando a especificidade da Europa também para a rede de professores de forró, que é uma dança típica brasileira que tem crescido enormemente na Europa. Então, nessa frente, a gente atua também como ensino para propósitos específicos. Uma segunda frente é o português como língua de herança, que foi levantado aqui na intervenção, que eu achei belíssima e super emocionante, sobre a importância de manter o português nas novas gerações, de não deixar que o português desapareça na primeira ou segunda geração de imigrantes, porque a literatura especializada, como o professor mostrou, e no nosso próprio entendimento, são essas crianças, essas gerações que serão os verdadeiros diplomatas culturais do Brasil e dos nossos países no exterior. São a nossa via de capilaridade, eles têm uma entrada na cultura estrangeira que jamais teremos. Eles são, acho que, potencialmente os principais diplomatinhas culturais de um país. E, por último, a terceira frente com que a gente trabalha é o português entendido na sua importância pluricêntrica. E eu me recuso a falar qualquer coisa sobre isso depois da brilhante palestra que a gente teve do professor
Neves. Qualquer coisa que eu adicionasse aqui seria em vão. E dentro desse trabalho a gente tem alguns mecanismos de atuação que eu acho que talvez seja interessante que todos conheçam. O primeiro e talvez principal não, mas o primeiro é o programa de diplomacia cultural. Por meio desse programa a gente consegue apoiar iniciativas tanto de instituições públicas como universidades e centros de ensino, mas também atores privados, associações. Aqui na Alemanha vocês estão mais familiarizados que eu, a importância das associações e os Vereine, que fazem um trabalho brilhante também. Então a gente trabalha junto com esses atores, apoiando institucionalmente e financeiramente a partir desse programa de diplomacia cultural. A gente desenvolve um projeto e solicita recursos à nossa sede, que é em Brasília, capital do Brasil, e quando aprovado o projeto, que pode ser um evento pontual ou um programa de longo prazo, a gente desenvolve o trabalho de diplomacia, aqui no caso linguística. E outro programa, que esse talvez sim o mais importante, é o programa de leitorados, que é um dos programas mais antigos de diplomacia cultural do Brasil. Ele existe desde 1953 e a prova de sua importância, eu acho que é a professora Marília e o trabalho que ela desenvolve aqui na universidade, com o qual vocês estão familiarizados. Algumas outras iniciativas que são importantes, por exemplo, a Olimpíada de Português, que a gente desenvolve quase todos os anos junto às crianças, justamente para incentivar a inserção curricular do português nas escolas e para incentivar o português como língua de herança. A gente promove uma Olimpíada de Português, que eu acho que esse ano não pôde ser desenvolvida por questões de restrição orçamentária. Mas esse é basicamente o panorama do que a gente faz, e, de novo, eu acredito que a diplomacia cultural e linguística, entendido coetaneamente com ela, é fundamental. E um lema desse trabalho, para nós, é uma frase do grande poeta português, e do grande poeta da língua portuguesa, o Fernando Pessoa, quando no livro do Desassossego, o Bernardo Soares diz que não tem pátria, mas minha pátria é a língua portuguesa. Esse é um lema belíssimo desse trabalho, e o Caetano Veloso, que é um cancioneiro brasileiro, mas com vigor poético enorme, ele faz uma paródia dessa frase em que ele fala: minha pátria é minha língua, mas depois acrescenta: mas eu não tenho pátria, eu quero mátria, que vem de mater, mãe, e quero frátria. E esse amor, eu acho que vai bem ao encontro do que a gente fala aqui, porque esse amor, a pátria, nesse sentido muito específico, é uma pátria que se amplia a cada novo falante que abraça a língua portuguesa. É uma pátria cujo amor ultrapassa a simbologia patriótica nacionalista e vai além da mátria, vai além do cuidado tutelar da mãe, porque é um amor capaz de criar comunidades de iguais, como o professor também trouxe. E eu acho que esse amor que todos os nossos países dividem pela língua portuguesa, e todos os falantes de português dividem pela língua portuguesa, por sua própria natureza, distante desse patriotismo belicoso, distante da polarização política, e representa, em certo sentido, a inversão mais radical desse patriotismo belicoso. Não é a língua que nos separa dos outros, mas é a que nos aproxima deles. E é nesse sentido preciso que eu acredito que o amor à língua portuguesa, nesse sentido, é a fundação de uma fraternidade de paz. É por isso que a promoção do português no mundo é um ato de cultura, é um ato político, é um ato de convencimento, no seu sentido mais genuíno. É a capacidade de atrair, de criar vínculos e de influenciar pelo que se é, e não pelo que se impõe. Muito obrigado.
Muito obrigada por estas belas palavras e também muito obrigada por fazendo lembrar a Marília Pinheiro Pereira e o seu incansável trabalho, que de facto é uma parceira inestimável, e estamos muito tristes que ela não pode estar aqui neste momento, mas de facto esteve no núcleo na concepção deste evento e de muitos outros que já nos realizamos junto com os outros parceiros que estão aqui presentes. Bom, gostaria de fazer um comentário pessoal, porque como docente aqui de interpretação, as nossas alunas estão aqui a fazer o trabalho que também fazemos em aula, ou seja... Parabéns. Interpretar do português para o alemão, e desde já a nossa missão como Departamento Luso-Brasileiro aqui no Instituto não é a divulgação da língua e cultura luso-brasileira africana, mas sim, claro, que trabalhamos os temas, porque sem a compreensão das culturas e um conhecimento muito abrangente de todas as áreas, né? Os senhores mencionaram desenvolvimento, economia azul, tecnologia, etc., empresários, etc. Sem esses conhecimentos todos é impossível de interpretar, e por isso gostaria de fazer aqui um pouco de publicidade para o curso, porque muitos acham que realmente somos substituíveis e que são apenas as línguas com que falamos e trabalhamos aqui, mas não é isso. Bom, por isso, mais uma vez, muito obrigada. E ainda temos um pouco de tempo à disposição, não sei se o nosso público, de momento, gostaria de levantar questões aqui junto aos nossos representantes. Todos já depois de um longo dia. Marília gostaria de fazer um comentário no streaming. Vamos ver se eu consigo conectar. Sim, podemos começar com este e depois o Dr. João. Sim. Conseguem me ouvir? Estamos a ouvir, sim. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer muito, né, pela menção. Foi muito enriquecedora essa mesa, né, e foi muito bom ouvir as intervenções dos representantes diplomáticos aí presentes nessa mesa redonda. Gostaria de agradecer também muito ao Bernardo Vaz Pereira pelo empenho do fortalecimento do Instituto Guimarães Rosa, pelo apoio constante ao leitorado, às minhas propostas, a promoção da língua portuguesa aqui na Alemanha, né? Eu sei que ele realiza também muitas coisas lá em Berlim e pela Alemanha, então eu também gostaria de mencionar isso. E considerando as reflexões que a gente viu hoje, né, nesse evento, nas conferências sobre pluricentrismo, cooperação internacional da língua portuguesa, eu gostaria de, não sei se perguntar ou fazer um comentário e talvez ouvir um pouco de vocês, como podemos fortalecer uma diplomacia em rede, como o professor João Neves falou, né, entre os países de língua portuguesa, para promover de uma forma mais articulada o português como língua pluricêntrica, o português como língua de herança, como o Bernardo mencionou, diplomatinhas, eu também vejo dessa forma. Acho que as crianças que aprendem português, que têm essa herança da língua portuguesa, elas são agentes fundamentais, né, para tanto a manutenção da língua portuguesa como também diplomacia, né? Então, pensar, talvez não temos respostas, mas pensar talvez quais estratégias poderiam ampliar a cooperação entre embaixadas, né, de Angola, de Portugal, do Brasil, de Moçambique, que estejam aqui na Alemanha, né, que já que a gente está falando do contexto alemão, as instituições culturais, as universidades, as associações, como o Bernardo mencionou, que é assim, pelo menos no lado brasileiro, temos muitas iniciativas. Eu não sei como em Angola e em Portugal, mas eu sei que no lado brasileiro as associações são assim fundamentais. Aqui em Heidelberg nós temos a VEA, né, o Fará Entre Águas, temos a Mala de Herança Raineca,
também que oferece, promove a língua portuguesa e muitos outros. E temos a Casa Mais 55, né? Casa Brasil Mais 55. Então, é isso. Eu pergunto, né? Como é que a gente pode tornar essa parceria, essa estratégia, uma forma mais articulada aqui na Alemanha. Muito obrigada também, muito obrigada às minhas colegas que estão aí. Um grande abraço para todo mundo. Gostaria muito de estar aí, eu acho que vocês sabem disso, mas, enfim, são coisas da vida. Um beijo e um abraço para todos vocês. A quem posso passar o microfone? Em relação à cooperação, eu devo dizer que nós temos tido, a nível das embaixadas Angola, Portugal e Brasil, nós temos realizado atividades. Recentemente nós realizamos, pelo Dia da Língua, a Semana de Cinema. Isto para dizer e que foram apresentados e nós convidamos, portanto, uma comissão constituída de diplomatas de cada uma das embaixadas, trabalhou-se nisso e fizemos uma semana de cinema. Isto é, foram Angola, na sede da missão de Angola, na sede da missão de Portugal, estou a falar de Berlim, não é? E na sede, na Embaixada do Brasil. Dizer que em relação às crianças, em minha opinião, nós podemos fazer. Eu digo-lhe que esta questão que apresentou é extremamente importante, porque eu já ouvi da diáspora angolana, encontro com eles e manifestaram esta preocupação. Isto porque muitos, já aqui falamos e foi apresentado muito bem que as crianças são impedidas de falar a língua e os pais em casa, muitos deles não seguem. Eu parabenizo a senhora, a professora, que acabou de dar o exemplo vivido dela, mas nós, nas nossas missões, nós temos, por exemplo, Brasil, pronto, vocês têm isto muito mais desenvolvido com o lado cultural, a diplomacia cultural. Nós não temos um diplomata específico para a cultura, mas realizamos atividades. Temos, por exemplo, uma biblioteca onde nós temos literatura angolana e muitas das vezes nós recebemos, por exemplo, no Dia da Criança, nós realizamos uma atividade convidando as crianças para que elas, pelo menos, tomem conhecimento do que é a língua portuguesa, pelos livros e pelas informações que passamos. Na minha opinião, e Angola digo eu, Angola, que podemos fazer, não vejo nenhum impedimento, é uma questão de coordenação e podemos fazer isso, porque, na verdade, é um enriquecimento para todos nós, da língua portuguesa e da nossa comunidade, porque ao mesmo tempo que estiverem para aprender, conhecem a cultura e todo o resto do que é Angola, do que é Brasil, do que é Portugal, porque, na verdade, há desconhecimento de muita coisa em cada um dos nossos povos. Então é importante, e sobretudo a geração nova, que é a criança. Esta é a minha disponibilidade que podemos fazer, desde que coordenemos. Eu só queria acrescentar, de facto, a diplomacia cultural aqui na Alemanha é conduzida em primeira mão pela Embaixada em Berlim, que colabora com as outras embaixadas de países lusófonos nesse aspecto. E, por outro lado, temos também o Instituto de Camões, que é a entidade que superintende, digamos assim, a promoção da língua e cultura portuguesa no estrangeiro. O que é que temos que fazer? Antes de mais nada, é uma questão de fomentar a apetência, não é? Pela aprendizagem da língua aqui na Alemanha. Ainda hoje estive num workshop onde se falou exatamente nas estratégias que devem ser desenhadas e seguidas no sentido
de consolidar e expandir o ensino de português nas escolas alemãs. E isso passa muito por, sobretudo, dar-nos a conhecer, não é? Ainda somos bastante, às vezes, desconhecidos aqui na Alemanha sobre a língua portuguesa, o que é isto do mundo que fala português, quem somos nós, não é? E as oportunidades que falar português oferece. Quer dizer, falar português cada vez mais é um veículo de acesso a uma série de coisas que nos realizam como pessoas individuais, como empresários, sei lá, como cientistas, pessoas ligadas às áreas tecnológicas. Tudo isso vai acontecendo nos nossos países e para isso é muito bom falar-se português. Por exemplo, no caso de Portugal especificamente, temos tido as trocas comerciais com a Alemanha têm crescido muito. O número de empresas alemãs a trabalhar em Portugal, empresas industriais, tem aumentado muito também. Isso significa que as pessoas têm que lá estar, não é? E, portanto, precisam de falar português. Falar português abre portas. E isto, com certeza, que também acontece com o Brasil, com certeza, claro, com a dimensão que o Brasil tem, e com Angola e com os outros países que falam português. E, portanto, as pessoas, pouco a pouco, vão-se apercebendo que falar português é útil, abre portas, permite-nos uma realização a vários níveis. Não é só ao nível académico e cultural, mas é também a nível muito prático, económico, etc. E, portanto, é esse trabalho que fazemos, a Embaixada, antes de mais nada. Nós, consulados, colaboramos, apoiamos, mas também temos outras tarefas. E nesse trabalho colaboramos com os nossos parceiros lusófonos, com certeza. Obrigado. Eu só acrescentaria, retomando a pergunta e retomando o começo da minha fala também, eu acho que são eventos como esse que possibilitam a cooperação e o trabalho conjunto para a promoção da língua portuguesa. Eu acho que essas oportunidades, esses eventos feitos com uma instituição de tanto valor aqui na Alemanha, reunindo o corpo diplomático dos países de língua portuguesa, é uma oportunidade ímpar para que a gente possa conhecer melhor o trabalho que tem sendo desenvolvido também no ILP, para a gente entender essas portas de coordenação, essas possibilidades de cooperação que se abrem. Então, eu volto a agradecer a organização desse evento, que eu acho que este evento é a resposta para a pergunta que a Marília estava fazendo. Obrigado. Pode usar este microfone do Filipe. Este nem dá. Bom, muito obrigado. 3 coisas muito rápidas. A primeira, porque não sei se o fiz no início da minha intervenção, não sei se fiz o meu agradecimento pessoal por esta oportunidade, que agora no fim tem mais valor, depois do que tudo o que falámos aqui, ainda é um agradecimento ainda mais penhorado. Em segundo lugar, agradecer aos 3 palestrantes, à Sra. Embaixadora, ao Sr. Cônsul-Geral, ao Sr. Representante do Instituto Guimarães Rosa, que nos trouxeram temas muito importantes, que ainda não tinham sido abordados. O primeiro é a mobilidade. A mobilidade é um tema muito relevante no âmbito da CPLP, e se quisermos centrar um bocadinho mais a questão no âmbito mais ao lado da cultura, um avanço que nós temos de fazer, que é a circulação de bens culturais e de agentes culturais no âmbito da CPLP, que ainda não temos verdadeiramente um regime que, mesmo para nós, dentro da comunidade, facilite essa circulação de bens e de agentes culturais, e é um passo importante. Nós temos a mobilidade de pessoas, de projetos profissionais, académicos, empresariais, etc. E no setor cultural temos também um amplo movimento, mas esse movimento não tem ainda facilitadas as condições para acontecer de uma forma que permita incrementar e nós termos um conhecimento mútuo maior. Também queria dizer que, relativamente a essa concertação diplomática que os senhores diplomatas fazem, ela é muito importante. Lembremos-nos que a instauração do 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa resultou de um fator de concertação político-diplomática entre os Estados-membros, e foi essa força que, junto da Unesco, conseguiu trazer para a língua portuguesa esse marco importantíssimo, que é termos
um dia mundial numa organização onde não somos língua oficial, e é uma situação que não deixa de ser muito interessante. E eu acho que sim, que há várias coisas que as embaixadas e as representações diplomáticas podem fazer, recordando que aqui na Alemanha temos duas importantíssimas feiras do livro, a Feira do Livro de Leipzig e a Feira do Livro de Frankfurt, e onde poderíamos talvez incrementar aquilo que é a presença da língua portuguesa nessas feiras, para além daquilo que já é as diligências que Portugal e Brasil fazem. Portugal já foi país convidado, o Brasil também já foi país convidado, e portanto, mas a língua portuguesa ainda não foi. E talvez encontremos sempre formas de trazer a língua no âmbito de uma concertação diplomática para outros espaços públicos da sociedade alemã, e dessa forma ampliarmos esse conhecimento. Muito obrigado pelas vossas intervenções e também por aquilo que foram ideias que me parecem muito importantes. Muito obrigado. Muito obrigada. Não sei se gostariam de comentar. Há outros comentários ou perguntas? A Sílvia Bittencourt, da Associação VIA. Boa tarde. Eu gostaria primeiro de agradecer também as palestras, que foram super interessantes. Eu também aprendi, acho que todos nós aqui aprendemos muito, e também sobre a exposição dos senhores, sobre todos esses projetos, iniciativas, ideias, enfim, para fomentar o português dentro e fora dos seus países, não é? Eu sou jornalista de formação e, como todo jornalista, eu acho que a gente tem não só a tendência, mas a obrigação de ser um pouco cético. E como nós temos essa pequena associação cultural aqui em Heidelberg há 6 anos, nós atuamos de uma forma, temos apenas 30 membros, mas temos ótimos parceiros e conseguimos, com uma certa frequência, uma ajuda, um apoio da prefeitura, de várias instituições para realizar os nossos projetos. Mas existe um tema que me preocupa muito, e eu sei que, conversando com as pessoas, essa preocupação, enfim, existe também, que é o aumento do nacionalismo e da extrema-direita aqui na Alemanha. Porque já estamos conversando aqui sobre o que acontece. Nós vivemos agora num país em que a AfD está em primeiro lugar nas pesquisas. Questão de, em algumas pesquisas está empatado, em algumas pesquisas está 3, 4 pontos à frente do segundo grande partido. E eu acho isso muito preocupante, porque eu sempre me pergunto... como vai ser se um dia acontecer isso, da AfD assumir um governo aqui na Alemanha? E não só em termos de governo federal, mas também numa prefeitura, na prefeitura da nossa cidade. Eu espero ainda que esse meu pensamento ainda seja muito distante, ainda seja uma coisa meio distópica, que ainda os partidos vão sempre se juntar para... Enfim, os partidos democráticos vão sempre conseguir a maioria. Mas é uma questão que me ocupa muito. E vocês falam tanto de iniciativas, projetos, coisas tão importantes, mas que, no caso, no exterior, como aqui na Alemanha, precisa ter uma reciprocidade, não é? Então, se a gente quer aumentar o número de escolas que venham a ter o português em seus currículos, se a gente quer ter mais incentivo para ter estudantes de interpretação aqui na Universidade de Heidelberg, precisa ter o outro lado, né? Precisa ter precisa ter o apoio, a intenção, investimento, enfim, dos alemães, de um governo, né? Então, a minha pergunta é quão preocupados os senhores estão com essa questão, se isso é um debate dentro de seus consulados, embaixadas, se existe essa preocupação, como atuar frente à possibilidade de que a Alemanha e isso vale para a França, vale para a Itália, Portugal, enfim,
dos países estarem se fechando, né? Estarem se fechando. Uma pergunta bem pertinente e difícil. Não sei quem gostaria de começar. E que ser complementada isto é uma pergunta pertinente, importante. Não é fácil, de facto, com estas mudanças todas que nós estamos na Europa a verificar, a dificuldade de nós podermos trabalhar com os nossos parceiros. Mas são questões ligadas ao âmbito bilateral. Depende muito do interesse da Alemanha para com o seu parceiro. Então, não importa que partido esteja no poder, a parceria pode seguir. E vê-se, de facto, o que se pode fazer. Cada um dos países tem a sua estratégia, tem a sua política de interesse para cada um dos países. Nós estamos aqui, Angola tem, com a Alemanha, um acordo de parceria forte. Nós temos instrumentos jurídicos assinados e no âmbito bilateral, questões são bem definidas. Nós tratamos das questões win-win, tratando do respeito e da soberania dos Estados. Então, ela segue dentro desta linha, o que não quer dizer que muitas das vezes não se encontra a dificuldade. Encontra-se muitas, mas, respeitando ao Estado acreditador, nós temos, a diplomacia tem isso, tem que saber levar. E assim é o nosso trabalho a nível político e dentro das concertações que temos, porque na diplomacia tem coisas bonitas e eu digo que no âmbito por exemplo, de um acordo de consultoria política, é um exemplo, é um memorando que geralmente nós assinamos, há o interesse de cada Estado. Por exemplo, Angola tem uma candidatura internacional, é um exemplo. Num fórum das Nações Unidas, ou de uma das agências das Nações Unidas. Eu comunico aos Estados-membros da organização a nossa intenção. E aí eu tenho que vir aos meus parceiros, independentemente de quem está no país, ou a política que leva, de solicitar parceiros para poder vencer, poder conseguir o posto aqui ou ali, mas aí, no âmbito da parceria, eu tenho que fazer o meu lobby de tratamento. Então, muitas das vezes se ultrapassa isso, porque há esta entreajuda no âmbito, acordos, melhor dizendo, no âmbito internacional. E assim se faz. Não quer dizer que eu, porque está o país do partido X, que eu não vou para lá trabalhar. Vou, porque eu preciso. É bem verdade que o final eu posso não apoiar, mas dizer que sim, pronto, é um exemplo. E isto é como em qualquer outra organização internacional, no âmbito das parcerias e no âmbito bilateral, é muito forte. E a diplomacia consegue-se. Consegue-se. Olha, é um pouco o que eu podia dizer de exemplo e que nós trabalhamos assim, né? Às vezes é difícil, mas é preciso paciência. E nós temos exemplos no mundo, não vou dizer país, de que a paciência leva-nos a conseguir, a sapiência e a paciência leva-nos a conseguir muitas coisas que os outros às vezes pensam que não conseguimos. Obrigada.
Eu não vou fazer considerações sobre essas questões político-partidárias, francamente. São esses temas de que falou, enfim, essas decisões competem aos alemães. Os alemães farão as suas escolhas e nós temos que as respeitar e cá estaremos para nos adaptar a quaisquer realidades que possam existir. Eu acho que ambas as respostas foram muito boas. Não tenho muito a acrescentar, a não ser dizer que, objetivamente, respondendo a pergunta, sim. Nós discutimos e acompanhamos a política interna do país, que está entre nossas atribuições acompanhar a política e o que tem ocorrido aqui na Alemanha, no nosso caso. E eu acho que o nosso trabalho parte de uma confiança nas instituições, independentemente do humor político de um país em determinado momento. Então, as nossas políticas culturais no Brasil, no atual governo e no governo anterior, que era oposição ao atual governo, não foram modificadas do ponto de vista da política externa. Então, o Instituto Guimarães Rosa foi criado em 2022, o leitorado aqui jamais foi descontinuado, mesmo havendo uma transição de governo que foi também abrupta no Brasil. Eu acho que as instituições como o Instituto Guimarães Rosa, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e do lado alemão o Goethe-Institut, o IFA, o Auswärtiges Amt, etc., são instituições permanentes que a gente espera que sobrevivam a qualquer humor político. E para citar agora um pensador alemão e não brasileiro, não português, a realidade que é o critério da verdade. Então, a gente vai se adaptar, como disse a embaixadora, à realidade que foi escolhida e que se apresentará a nós no futuro. Assim como nós também gostaríamos de ser respeitados. É a mesma coisa. O respeito mútuo é extremamente importante. É uma boa palavra final. Acho que, de facto, precisamos sempre dessa base de convivência. Se não houver ainda uma questão muito urgente... então... Mas, por favor, use outra vez, faça uso do microfone. A minha pergunta agora vai ser direcionada mesmo aos três como participantes de um governo, né? Na minha tese de doutorado, em 2021, que foi defendida, eu trabalhei a questão da construção da identidade transnacional brasileira em livros didáticos, né, produzidos fora do Brasil, com financiamento do governo brasileiro. E o que a gente constatou na tese é que havia uma desfragmentação toda vez que se modificava cargos dentro das embaixadas ou dentro do Ministério das Relações Exteriores. É como se a cada novo ciclo se começassem novas propostas de promoção da língua, cultura e tudo mais. Um exemplo lacunar é que, por exemplo, da última vez que eu participei do encontro da diáspora de pesquisadores brasileiros aqui na Alemanha, né, produzido pela Apoena, que, diga-se de passagem, também é totalmente colaborativo, ninguém ganha nada para produzir essa rede de pesquisa aqui, né, de colaboração. A pessoa que estava ali representando a embaixada, ela não sabia, por exemplo, de um livro extremamente importante publicado pela Embaixada do Brasil, que era o Português Tropical. Então, ela não tinha noção que tinha sido desenvolvido o único livro em que uma embaixada brasileira sai como editora do livro, né? A minha pergunta é muito direta, né? Como combater essa fragmentação, essas rupturas a cada novo ciclo que se inicia, seja no ILP, seja na embaixada, seja dentro desses processos de promoção da língua e cultura brasileira, sendo pluricêntrico ou não. Obrigada. Obrigado pela pergunta. O livro é com a participação da Rosa Cunha Henkel, não é? Isso. Bem, a pergunta que você coloca, eu acho que é um problema
amplo que atinge todos os ministérios de relações exteriores por causa da dinâmica de rotação do quadro de seus funcionários, e atinge, claro, também a política como um todo, em um sentido mais abstrato. A continuidade de políticas públicas é fundamental para que haja efetividade dessas políticas e, ao mesmo tempo, é muito importante que elas sejam analisadas com base em critérios de dados, né, como foi mencionado aqui hoje. Então, eu acho que uma das formas de evitar essas rupturas muito grandes é sempre ter uma crítica e uma análise de que se está indo na direção correta com base em dados. Então, dentro do programa de diplomacia cultural que eu mencionei, uma das nossas prioridades agora é justamente tentar levantar os dados sobre o ensino de português na Alemanha, porque é só com base em algum substrato factual é que a gente consegue desenvolver política pública de longo prazo. Então, eu acho que assim, é um caminho muito longo, é um processo difícil de ser desenvolvido, mas é dessa forma que se apura e se melhoram as políticas públicas e permitem que elas possam ser desenvolvidas ao longo prazo e sofrer menos aos sabores e ao vento da política. Eu diria isso. Pois, o que é que eu posso dizer? Os governos sucedem-se, não é? E esse risco de haver mudanças de rumo existe, mas por outro lado há eixos fundamentais da política externa de um país que se mantêm. No caso de Portugal, por exemplo, a questão da língua é uma permanência. Agora, as pessoas mudam, e quando as pessoas mudam também há projetos novos, há ideias novas, mas as linhas fundamentais são as mesmas. Agora, é claro que aqui e ali, como no caso desse exemplo que deu, essas coisas às vezes podem acontecer, mas, e não é bom que aconteçam, não é? É bom que haja uma continuidade, e se possível uma melhoria, mas quer dizer, no caso específico da ação cultural externa, da questão da língua, no caso português, e penso que também no caso do Brasil e de Angola, os eixos fundamentais mantêm-se, não é? E as estruturas fundamentais mantêm-se. Eu não tenho muito para dizer, mas sim para apoiar o que os colegas disseram, porque de facto as estratégias definem, não é? São os eixos que nós seguimos. Pode acontecer isso, sim, de geração em geração ou de passagem de um governo para o outro, alguma coisa fica. Mas tem havido, na verdade, uma grande luta para que o banco de dados ajude a nova geração ou a geração de um governo para o outro, dê a continuidade. Para dizer um exemplo de Angola, a paz em Angola é, para nós, extremamente importante. Passa este ou aquele, quem for governar, mas nós temos, e o povo tem isso consigo, como um eixo forte de que a guerra já não a queremos, mas sim a paz. Então, há questões já de princípios que são defendidos e que se passa de geração, no âmbito da rotação, de geração em geração de diplomatas. Mas é como tudo, mesmo na nossa vida. Nós, pessoalmente, às vezes escapa-nos, há coisas que passam. Mas que é uma crítica ou uma apresentação de um ponto extremamente importante, eu digo-lhe que sim, porque precisamos de ter atenção a isso e melhorar cada dia mais. É muito importante. Eu lhe agradeço por isso. Querias acrescentar alguma coisa? Então, muito obrigada. Acho que chegamos ao fim do nosso evento. Creio que posso falar aqui em nome de todos ao constatar que foi, de facto, um evento muito enriquecedor.
identificamos mais uma vez, não sei, mas o grande potencial da língua portuguesa, não só pelo seu crescimento ou pelo crescimento populacional, mas também por causa das oportunidades que os países da CPLP oferecem. Mencionou-se, por exemplo, a economia azul, só para dar um exemplo. E também porque acho que o Dr. João Neves usou o termo não sofre a mesma desoficialização que a língua francesa está a sofrer nos países francófonos da África. Mas também identificamos desafios, sobretudo agora também nesta última ronda, ou seja, como ultrapassar a fragmentação, possível fragmentação causada pelas variedades, como elevar o conhecimento do público geral, consciência pelo, não vamos dizer poder, mas pelo peso e pela importância da língua portuguesa e as culturas que isto representa, e também para como dar continuidade mesmo em situações de ruptura ou política ou de mudança nas instituições. Pronto, acho que merecemos agora um bom jantar, mas antes de fechar, mais uma vez, já houve muitos agradecimentos, mas queria agradecer novamente a todos que ajudaram e contribuíram para a realização deste evento, em particular a nossa querida companheira a doutora Marília Pinheiro Pereira, a leitora do IGR na Universidade de Heidelberg, e ao próprio IGR pelo apoio prestado, ao docente do Camões IP, o Ricardo Miguel Nogueira Guerra, a nossa querida colega do Instituto de Estudos Românicos, Felícia Augustoni, que nem mencionamos, que infelizmente não pode estar aqui tão pouco, e lamentamos muito a ausência dela, a nossa querida colega do VE no GACEI, Silvia Bittencourt, e a sua colega doutora Eliana de Simone, que ao mesmo tempo é docente no High Skills. Muito obrigado também à minha colega Marina Waltenberg-Mauritz por ter acompanhado o chat, e o Rony Becker, que sempre é um apoio muito grande. E, portanto, um agradecimento muito especial às nossas alunas intérpretes, já receberam uma salva de palmas. Rosa Bauer, Alexandra da Silva, Verena Giroux e Eva Maria Fernandes Grebe. Bom, e last but not least, gostaria de agradecer ao nosso técnico, ou à equipa técnica, Max Fleck, que mais uma vez disponibilizou-se a trabalhar fora do seu horário regular, sem ele não teríamos nem som nem imagem, e o seu assistente. Bom, e claro, agradecemos mais uma vez a presença inestimável dos nossos oradores e participantes na mesa redonda e todo o apoio que isso implica. Muito obrigado. Vamos continuar a divulgar a língua que nos une e desejo a todos uma boa noite.